Pode abrir a câmera aí, Fabrício. Bom dia, Marielle, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Marielle, esse é um tema polêmico, né? Sim, muito polêmico. Concorda? Sim, bastante. Eu acho, bem polêmico. Bastante. A gente lida com isso todos os dias, né? E muitas vezes os pacientes, por verem na televisão, enfim, as famosas com os exageros, elas já chegam questionando, eu não quero ficar demais, né? Uhum. Então isso vai de uma avaliação bem criteriosa para que a gente também não acabe pecando, né? E deixando o rosto igual de todo mundo, né? Tá ficando já, as pessoas estão ficando tudo uma parecida com a outra pelos exageros dos procedimentos. Exatamente. Marielle, assim, ó, quais são os procedimentos mais procurados e, vamos dizer assim, os que oferecem um resultado? Porque, assim, para a gente falar em harmonização, eu me vem à cabeça, assim, um conjunto. Sim. Uhum. Né? Mas uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, porque tem que ajeitar a sobrancelha, porque um lado é diferente do outro, aí tem que levantar aqui, tem que arrumar ali, tem que... Eu quase que eu disse assim, bom, eu vou ali me jogar no Rio Araranguá, porque, né, a gente é um monstro, sabe? Eu fiquei chocada aquela vez, sabe, nessa oportunidade. Porque eu não vejo assim, eu acho que a gente, olhando em conjunto, né, o que pode realçar, o que precisa melhorar. Eu penso assim, como é que o profissional avalia isso? Eu gosto de fazer primeiro uma conversa com o paciente para entender, né, aquilo que ele está procurando, porque muitas vezes o paciente procura um procedimento de harmonização que a harmonização não vai chegar no resultado que ele está idealizando. Então, a gente precisa deixar isso muito bem conversado antes de fazer um procedimento. E muitas vezes o paciente idealiza um procedimento que nós não vamos conseguir chegar nunca. Então, eu gosto de fazer uma conversa primeiro para poder entender aquilo que ele deseja. E aí, primeiramente, eu vou perguntar o que incomoda o paciente, porque às vezes o que incomoda em mim não é o que está incomodando nele, né? Então, se eu vejo algum ponto que deveria ser melhorado, se o paciente não me questione para ele tá tudo certo, eu não vou impor ele a fazer aquilo ali, né? Eu acho que aí é que está o erro muitas vezes. O profissional chega e impõe para a pessoa, você tem que preencher aqui, 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 porque o padrão é esse, né? E aí o paciente vai sair dali, vai fazer o procedimento, mas não vai ficar satisfeito, porque o que incomodava ele não era aquilo ali, né? Então, assim, eu gosto sempre de perguntar o que incomoda. Quando o paciente me pergunta assim, o que tu acha que eu deveria fazer? Aí eu falo, deveria fazer esse procedimento, mas se te incomodar, se não te incomodar, por que tu vai criar esse problema, né? Então, é aí que tá uma harmonização bem feita, né? Tu conseguir ouvir o teu paciente e deixar que ele fale. Comentaste da sobrancelha, né? Muitas vezes, quase sempre o paciente chega no meu consultório, porque esse meu lado é mais caído, essa minha... Todos nós somos assim, né? O lado que a gente dorme vai ser mais caído, o bigode chinês vai ficar mais marcado, a gente conversa, uma sobrancelha sobe mais do que a outra. Então, eu já atendi pacientes que realmente aconteceu isso. Chegaram no meu consultório... E que isso incomodava a pessoa. Exatamente. Chegaram no meu consultório, às vezes, assim... completamente arrasados porque foram em outro profissional, o profissional desmontou ele, só faltou dizer não. Teu caso só se nascer de novo, né? Então eu acho que existe a gente tem que ter esse bom senso, né? Para não ter o exagero, porque muitos profissionais acabam virando injetores, né? Só vão injetando e aí acaba ficando esses rosto inflado. Sim. E precisa saber identificar realmente a queixa do paciente, porque a harmonização, ela não vai dar um resultado de cirurgia plástica, né? Tem as cirurgias de harmonização, mas a harmonização ela nunca vai ser um resultado de cirurgia plástica. Ela é para harmonizar, melhorar, amenizar, retardar o envelhecimento, né? Então, o paciente precisa entender isso e o profissional precisa saber passar isso para o paciente também, para a gente evitar esses exageros, né? O que as pessoas mais procuram?
Hoje... Qual a maior queixa das pessoas? É as linhas de expressão, né? São as linhas de expressão. A toxina botulínica é um dos procedimentos que a gente mais faz no consultório, até porque é um dos procedimentos mais antigos, assim, né? Que as pessoas já estão habituadas a fazer, então tem gente que já faz há muito tempo. E o preenchimento labial, são os dois procedimentos, assim, mais feitos no consultório hoje. Nós acabamos pegando um caminho um pouco mais cirúrgico agora, né, de lipoaspiração de papada, esses procedimentos mais definitivos, então a gente está tendo mais pacientes nesse ramo também, mas a procura geral é aumentar o tamanho dos lábios e aplicar toxina para as linhas de expressões, porque é o que realmente mais incomoda. Vai fazer uma maquiagem, fica aquela marca, né? Ou o volume dos lábios, a gente vai envelhecendo, o nosso volume labial vai diminuindo. Então, eu atendo pacientes com mais idade procurando, eu uma vez conseguia passar um batom, hoje eu não consigo mais. Então, é o preenchimento labial e a toxina, sem dúvida. E essa lipo da papada, o que é aquela mesma das enzimas ainda? O que tem de mais atual agora? Não, a da enzima eu não faço, ela aplica a enzima na gordura, essa gordura vai absorver, enfim, né, ser eliminada. A que a gente faz é a cirúrgica mesmo, a aspiração mecânica da gordura através de uma cânula. Aí, dependendo da idade do paciente, se vai ter gordura, se vai ter flacidez, aí vai determinar ali o tipo de procedimento. Se nós vamos só lipoaspirar a gordura ou se nós vamos lipoaspirar, fazer remoção de excesso de pele ou fazer a aplicatura, que é a amarração do músculo do pescoço, né, para delimitar os contornos. Mas a enzima, em alguns casos, tem resultado. Simples? Assim, é um procedimento relativamente simples, apesar de ser... Faz no consultório mesmo? Faz no consultório, anestesia local. Apesar de ser um procedimento cirúrgico, ele tem os seus riscos reduzidos, se for feito da maneira correta, né, com todos os cuidados. E é um procedimento que, na grande maioria, os pacientes não relatam dor, nem desconforto, né? É um pós-operatório bem tranquilo. A parte mais chata, eu sempre costumo dizer, né? Você já deve ter visto aí na cidade alguém usando aquela faixa. Sim. Então, eu sempre digo para o paciente, a pior parte do procedimento é o uso da faixa, porque é chato e tem que usar, né? Mas... E quanto tempo tem que usar? Tem que usar em média de 30 dias a faixa. Nos primeiros 10 dias a gente pede... Direto? Então, nos primeiros 10 dias, 24 horas, vai tirar só para fazer a drenagem e tomar banho, e aí depois a gente libera para poder sair sem ela. Mas em casa tem que usar até os 30 dias. Eu costumo dizer que essa é a parte chata, né? Usar a faixa, porque o pós-operatório é um pós-operatório relativamente bem tranquilo, assim. E os resultados são bem expressivos, assim. Os pacientes hoje têm se incomodado muito, muitos já se incomodavam, mas não sabia que existia esse procedimento, né, de lipoaspiração da papada, e é um procedimento que a gente hoje pode fazer no consultório, não precisa ser feito em centro cirúrgico. Então, a gente tem bastante procura, assim, porque incomoda muito as mulheres, né, a região da papada. E o que mais de novidade, assim, tem nessa área? Da harmonização? Então, além dos preenchedores, que já é algo bem comum, né, que os profissionais estão fazendo, a gente tem hoje os bioestimuladores de colágeno, injetáveis, né, que são excelentes tratamentos. A gente tem feito muito no consultório, tanto para prevenir uma flacidez, quanto para recuperar quando a flacidez já está instalada. Então, a gente pode fazer ele no rosto, no pescoço. Outros profissionais, não o meu caso, como eu sou dentista, eu só posso trabalhar na cabeça e no pescoço, mas outros profissionais podem aplicar até no corpo para melhorar a flacidez do abdômen, enfim. Então, os bioestimuladores hoje são um tratamento muito, muito, muito eficaz na prevenção dessa flacidez. A gente tem a toxina botulínica não só na testa e nos olhos, como sempre foi feito, né? Lateral de olhos e testa. Eu aplico muito no pescoço também, né? A gente sabe que o nosso envelhecimento se dá por causa do pescoço, então, com o passar do tempo, a nossa musculatura da face, ela vai perdendo tonicidade, vai perdendo força. E, de contrapartida, o nosso pescoço ganha força, então é ele que puxa o nosso rosto para baixo, que a gente vai tendo essa sensação de rosto derretido. E aí, o que a gente faz para melhorar isso, para prevenir a aplicação da toxina na região do pescoço? Então, a gente causa
o enfraquecimento dessa musculatura e previne a queda da face. E aí os procedimentos cirúrgicos que a gente faz, né? A gente faz a rinomodelação com fios, que a gente consegue quase um resultado de cirurgia plástica, né? Não é uma cirurgia plástica, mas quase o resultado de uma cirurgia plástica, que nós conseguimos afinar o nariz, nós conseguimos melhorar o contorno do dorso, fechar a asa. Então, os resultados são bem expressivos, bem impactantes. Feito no consultório também, um procedimento com pós-operatório tranquilo, claro, o paciente precisa ter os seus cuidados. A gente faz automodelação, que é a modelação das orelhas, com fios também. Então, hoje em dia, não para, Pois assim, né? A gente tá sempre... da orelha aí que eu ia perguntar, como é que funciona? A automodelação é feito com fios, nós usamos uns fios não absorvíveis, né, um fio específico para essa região, e nós conseguimos moldar a anatomia da orelha, moldar essa cartilagem. E é um procedimento que se torna definitivo, porque a cartilagem, depois de 6 meses naquela posição, ela vai calcificar. Então, esse fio pode sair... Essa é para quem tem a orelha de abano. De abano. Exatamente. E esse procedimento, ele é muito interessante, que não é um procedimento cirúrgico, não tem cortes, é somente com fios, é um procedimento definitivo e o paciente não precisa usar faixinha, porque quem faz autoplastia precisa usar aquela faixa ao redor das orelhas, né? E a automodelação não pode usar essa faixa, então isso torna, o paciente já pode voltar para a vida social dele no outro dia, tranquilamente, que maravilha, né, gente? Porque assim, tem coisas que são puramente estéticas, né? A pessoa vai lá porque algo incomoda esteticamente. Mas tem outras questões que são, assim, verdadeiros traumas para a pessoa, né? São coisas dolorosas, assim, ela realmente sofre com aquilo, né? Sofreu bullying na infância, enfim, né? Criança é uma criaturinha cruel, né, minha gente? Vocês sabem? Criança, quando quer ser cruel, ela é cruel e judia, né? No meu tempo, lá na escola, a gente, né? Nossa Senhora, hoje já é um pouco mais diferente. Mas tem realmente questões, assim, que envolvem, principalmente, né? Essa região da face, assim que realmente causa, que é algo, assim, que é tudo que a pessoa queria poder mudar, né? E aí, essa área da estética avança muito, né, Marielle? Cada vez as coisas ficam mais, eu diria, mais fáceis, mais tecnológicas, não sei. Mais acessíveis também, né? E esse procedimento da automodelação a gente já pode fazer a partir de 7 anos. Então, a gente teve um caso ano passado muito... E de todos os procedimentos que a gente faz, realmente esse é o mais emocionante, assim, né? Porque geralmente a pessoa vem com um trauma. A menina que nunca prendeu o cabelo, né? E esse procedimento nós fizemos o ano passado em 2 meninos, eles eram gêmeos. E fizeram 7 anos, estavam contando, porque eles foram na avaliação. Falei, só a partir dos 7 anos. Eles estavam contando os dias para fazer 7 anos para fazer a orelha. E aí, depois que a gente fez, ele queria que a mãe trocasse todas as fotos da casa, porque agora ele estava bonito. Então, ele sofria bastante bullying na escola, os dois, né? Não, eu tô dizendo que criança é muito cruel quando quer ser, gente, na escola, então... E com 7 anos a gente já pode fazer a automodelação. Olha que maravilha, hein? Isso é realmente um procedimento que, né, antes se pensava, era, né, há uns anos atrás era assim mais complicadinho, né? Sim, até em função de ter que ser feito em um centro cirúrgico, né? Os custos eram bem mais elevados, porque aí você tinha o custo de hospital, enfim. E aí, por ser em consultório, a gente consegue ter um custo mais acessível para esses pacientes que têm esse desejo de corrigir as orelhas. Uhum. O que é que tu dirias, assim... Porque eu percebo assim, ó... a gente teve um boom aí, né, do Botox, né? Ok, todo mundo ama, né? Mas hoje eu percebo que as mulheres já estão assim um pouco mais equilibradas, vamos dizer assim, né?
porque eu percebi um período, né, em que foi assim muito exagerado, né? Era botox para tudo. Hoje já há um equilíbrio maior, né? Tem mulheres que já estão um pouco, não, exatamente como tu falou, ela sabe o que ela quer, né? Ela chega lá no consultório, ela diz, ó, eu não gosto disso, eu quero melhorar isso. Não está mais tão dependente desse padrão. Eu acho que isso é uma coisa assim positiva, né, no trabalho de vocês, porque sai dessa questão da padronização. A gente teve recentemente aí a foto da Madonna, né, que foi bastante divulgada nas redes sociais, assim, que realmente estava... e aí deu aquela polêmica toda, né? Um acha isso, outro acha aquilo. Mas realmente assusta. Assusta bastante. O exagero assusta. Mas o que também tem mudado, que agora as pessoas estão um pouco mais controladas também, as harmonizações não estão ficando tão desarmônicas assim, né? É que mudou-se também muito as técnicas. Antes o paciente procurava o profissional para preencher um bigode chinês, né? Que é essa linha aqui. Ia e preenchia diretamente o bigode chinês. E aí tentava compensar preenchendo tudo ali. Aí o paciente ficava com aquele aspecto bicudo. Depois essas técnicas foram se modificando e foi se entendendo que não era diretamente ali que precisava melhorar. Muitas vezes você precisa sustentar o rosto antes de preencher ali. Então, as técnicas se modificaram, aonde também estão ficando cada vez melhores, né? Os procedimentos de harmonização. E depois da Madonna, do Calypso lá também, que teve o rosto todo, ficou todo com um quadro de etípe, que a gente chama, né? Que é um processo inflamatório tardio. As pessoas começaram a ficar com um pouco de medo e ser mais cautelosas também, né? É bom, esse medinho é bom, minha gente. Não, né? Porque senão realmente, às vezes eu penso assim, ó, também... Às vezes, sei lá, a mulher não está numa fase legal, não está se amando e aí ela vai lá e procura procedimentos estéticos, corporais, faciais, enfim, meio que para compensar, né? Eu acho que é importante, extremamente importante nesse momento, um profissional saber conduzir, né, Marielle? Porque senão chega lá no consultório, eu quero botar isso, porque a minha amiga fez, ou porque a minha vizinha botou, ou porque tem que... eu acho muito sério o profissional, sabe? Saber conduzir, realmente. Por isso de uma avaliação, de uma conversa antes com o paciente, entender aquele momento que ele está passando, porque esses exageros, geralmente, ele está associado a uma distorção de imagem, né? Exatamente. A pessoa tenta compensar algum distúrbio que ela está passando na vida emocional ou com ela mesma, enfim, em estética. Então, muitas vezes ela já foi em vários profissionais. Comparativos, rede social, né? Que não é a realidade, né? Você vê hoje esses filtros, a pessoa não é daquele jeito, você vai ver pessoalmente totalmente diferente. Então, nenhum procedimento serve para todo mundo, o que foi feito em um não vai servir para o outro. Por isso que a gente, todos os dias, manda mensagem para a gente perguntando valores de procedimento. Esse é um problema que a gente tem todos os dias, né? Quanto custa para fazer minha olheira? Quanto custa para fazer isso? Primeiro que como eu sou dentista, o meu conselho me proíbe de divulgar preço, né? E segundo, que a gente não tem como saber. A minha olheira vai ser diferente da tua, então a quantidade de preenchimento ou de tratamentos que eu vou fazer vai ser diferente do teu. Então as pessoas precisam procurar melhor os profissionais, né? E na consulta, é o rosto da gente. Então, a gente recebe todos os dias pacientes, porque eu fui em outro profissional, fez a minha olheira e olha como é que tá. Olha o trabalho, você tem que tirar tudo aquilo ali que foi feito, refazer de novo, todo o transtorno, passar o investimento que ela fez. Então, procurar melhor os profissionais, com cautela, né? Não querer... eu costumo dizer assim, você não envelheceu da noite para o dia, então não tem como recuperar da noite para o dia, né?
Eu tenho algumas pacientes que a gente conseguiu realmente melhorar muito, rosto, pele, e aí as pacientes, eu quero fazer igual fulana. Eu falei, eu levei 1 ano para fazer o rosto da fulana, porque ela seguiu todo o protocolo de tratamento aos pouquinhos, por isso que o resultado foi tão impactante, tão natural, que todo mundo fica, nossa, o que aconteceu com ela? Mas as pessoas, elas querem muito o resultado imediato. E aí é onde acaba pecando no exagero, né? E nos erros, muitas vezes, né? Dos procedimentos. Marielle, algumas coisas surgem e meio viram modinha, febrezinha, assim, né? Tipo, eu não tô desmerecendo nada, até porque eu sou leiga, né, minha gente? Minha função aqui é perguntar, eu pergunto, né? Mas, por exemplo, a bichectomia, né? Foi um procedimento que surgiu, muita gente fez tal. Eu, na época, há bastante tempo, eu fiquei um pezinho atrás, assim, não fiz. Por exemplo, eu fiz a da enzima já, que há alguns anos atrás, na papada. E aí um fala uma coisa, outro fala outro, porque às vezes, como tu mesmo dissesse, né, no começo era feito assim, depois foi se entendendo que tinha que melhorar e tal. Então, existem procedimentos, a gente tem que entender que às vezes existem procedimentos que talvez hoje são bacanas, mas que amanhã podem mudar, sei lá, o seu conceito. Tem algum procedimento que hoje tu diria assim, não faça? Então, um dos procedimentos ou não se faz mais, sei lá? Não, a bichectomia ainda se faz, eu faço no consultório, mas ela tem que ser muito bem indicada, né? Então, o paciente precisa ser muito bem avaliado e ter uma indicação. Não é todo mundo que quer afinar o rosto que tem a indicação da bichectomia. Tá. Então, pode ter um outro recurso? Pode ter um outro recurso, Tá. né? Então, assim, precisa ser muito avaliado, porque é um procedimento irreversível. E aí, se não for muito bem indicado, o que o paciente ganha fazendo um procedimento desse? Ele vai ter um aspecto mais envelhecido. Então, precisa ser muito avaliado, né? Então, o paciente ele precisa ter alguns quesitos, digamos assim, para ter a indicação da bichectomia. Então, de repente, a pessoa vai chegar lá e diz, Marielle, eu quero fazer uma bichectomia porque me disseram que não sei o quê, porque tem isso, né? Ou leu, né? Para afinar ouviu no Instagram e tal. Aí, de repente, vai chegar, olha, no teu caso, é melhor a gente fazer isso. Já teve várias vezes, o paciente chegou e eu quero fazer bichectomia. E o que nós optamos? Eu falei, vamos fazer preenchimento de malar, redesenhar o rosto primeiro, antes de fazer a bichectomia, né? Por quê? Porque é um procedimento irreversível. Tem pacientes que já têm um rosto volumoso, tem a queixa de morder a bochecha. Cada vez que eu vou comer, eu fico mordendo minha bochecha. Esse paciente tem a indicação de fazer a bichectomia, não só de fins estéticos, mas de fins funcionais, porque o trauma repetido naquela região também pode vir a trazer uma lesão mais séria. Entendi. Então, ele tem a indicação de fazer a bichectomia, não só para fins estéticos, mas se o paciente não tem um rosto muito volumoso, não costuma morder a bochecha, não tem a indicação de fazer, porque ele vai ficar com um aspecto mais envelhecido, porque se o paciente chega a emagrecer muito e fez a bichectomia, vai ficar com aquele aspecto de rosto cadavérico, né? E aí não tem o que fazer, não tem como você preencher bochecha novamente naquela região. Então, é um procedimento irreversível, então precisa ser muito bem avaliado para não se arrepender depois, né? É por isso que eu gosto de trazer assim, bastante esclarecimento aqui, porque infelizmente, né, a gente sabe que às vezes as pessoas são muito guiadas pela questão do momento, agora é isso, então vou lá e faço. Não é assim, né? Tem que ter uma avaliação e por isso a procura de um profissional em que confie, né? Vá lá, conversa, tira suas dúvidas, né? Não precisa decidir na hora, né? Tem que ser muito bem conversado. Geralmente eu costumo fazer uma avaliação e montar um planejamento para o paciente. E aí, quando o paciente nunca fez procedimento nenhum, eu não aconselho fazer tudo no mesmo dia. Tá.
começa aos poucos, por quê? Porque ele vai se acostumar, vai inchar, pode ficar roxo, né? Todo o procedimento você mexe na face, ela é extremamente Sim. vascularizada. Então eu sempre oriento fazer aos poucos. Por quê? Porque se ele não gostar de alguma coisa nesse caminho, fica muito mais fácil de identificar. Aí você vai lá, mexe no rosto inteiro, o paciente não gostou, alguma coisa para ele não está encaixando, só que ele não sabe te dizer, porque ele mexeu na boca, no nariz, na olheira, fez botox, entende? Então eu sempre costumo montar um planejamento e começar aos poucos. Ai, nunca fez nada, tenho medo de fazer. Vamos começar aos pouquinhos, vai se acostumando, vai modificando, né? E vai mexendo naquelas regiões ali que incomoda. Justamente por isso, para não se arrepender depois. E vai ficando uma coisa harmônica mesmo, que é o objetivo, né? Exatamente. Muito bom. Tem os recadinhos aqui. Nada de cara de Madonna, né? Ela é top, super sutil, adora, adivinha quem é, né? Maravilhosa. Michele, minha linda, um beijo. Maravilhosa profissional, faço todos os meus procedimentos com a doutora Marielle. Passa muita segurança, essa profissional veio direto do céu para as nossas vidas. O Edmilson aqui, mas também, né? Esse casal bonito, tem como deixar mais bonito ainda? Ou é a tua mãozinha que deixa esses dois bonitos? Só melhora. Lindos, queridos, eu amo. Marielle, onde é que fica teu consultório? O meu consultório fica no bairro Mato Alto, ali próximo ao Mercado 7, de frente com uma farmácia, bem fácil acesso. A gente está ali, já vai fazer 4 anos, né? Eu e meu esposo agora estamos montando uma estrutura nova para melhor atender os pacientes. Então, até meio do ano aí, a gente já está no nosso consultório novo. Exatamente. Que maravilha, quero ir lá conhecer. O Instagram aí da Marielle, o Kevin coloca aí mais uma vez na tela, para quem quiser seguir lá e conversar com a Marielle, né? Tirar suas dúvidas, de repente agendar uma consulta para ter essa avaliação, esse bate-papo, para ir com segurança, né? Porque eu já disse aqui uma vez no programa, eu aprendi uma vez, há muitos anos atrás, uma palestra que eu fui lá em Criciúma, quando, né, começou o negócio de botox, e aí dermatologista brigava com dentista, porque dentista estava aplicando botox, e essa dentista na época, ela falou assim, ó, quem mais estuda a cabeça é o dentista, né? Então, se tem um profissional que entende dessa região aqui, é o dentista. Não desmerecer o trabalho dos dermatologistas, né? Eu acho que o sol nasce para todos. Mas, por exemplo, a questão aqui da bichectomia, por isso eu quis trazer, né? É uma região realmente que um dentista vai saber avaliar. Exatamente. Muito bem, não apenas esteticamente, né? Sim. Foi excelente aqui a tua explicação, adorei. Adorei te conhecer. Eu também. Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho. E quando inaugurar lá o espaço, me chama que eu vou lá conhecer. Com certeza. Muito bom.